A paz do Senhor. Aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Hoje, sábado, 1º dia de julho, né? Dia 1º de julho de 2023. São 18 horas e 35 minutos. E nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo sobre o chamado urgente para orar. No dia 10 de junho, também num sábado, nós ministramos a introdução e demos início aos alvos de oração. O primeiro alvo foi estar orando pela restauração de verdadeiras lideranças na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta ministração se encontra lá no YouTube, Patrícia Moura. No dia 17 de junho, nós demos continuidade, também no sábado, sobre os alvos de oração. E falamos também sobre estarmos orando pela restauração da valentia, da ousadia e da intrepidez na Igreja do Senhor Jesus. No dia 24 de junho, também num sábado, nós demos continuidade aos alvos de oração, falando que precisamos estar orando pelo maior alcance do povo judeu, sendo ganho para Cristo através do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, então, nós vamos dar continuidade sobre o chamado urgente para orar, falando sobre mais alvos de oração. Mas antes de iniciarmos, quero pedir que o pastor José Arthur faça uma oração. Depois da oração, nós vamos louvar ao Senhor com 2 louvores na capela, sem instrumento, sem nada, na simplicidade. E depois, então, nós vamos dar continuidade ao estudo com duração de 1 hora. E após o estudo, nós vamos ter um período de intercessão e oração. Amém, pastor? Meu Deus, é muito bom para nós esta noite de sábado, Pai, onde pessoas estão alienadas e voltadas para outras coisas, mas é muito bom estar aqui, Pai, para ministrar a Tua palavra. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco e com todos que vão ouvir posteriormente através desta postagem, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Toma esse mês de julho em Tuas mãos, ó Pai, que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo. E, Senhor, usa as nossas vidas, Pai, para atingir outras pessoas. É o nosso desejo, é o nosso prazer ver o Teu nome sendo glorificado. Por isso, toma essa palavra em Tuas mãos, que será ministrada esta noite. Ajuda-nos e ensina-nos a interceder. Coloca em nós um coração que vai buscar sempre clamar pelos Teus propósitos e objetivos nesta geração, neste tempo da humanidade que está terminando com a Tua volta, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que será ministrada, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que somente o Teu nome seja glorificado esta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir então no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 7 a 8. Deixa aberto e vamos então louvar ao Senhor com 2 louvores. Já deixa aí sua Bíblia aberta no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 7 a 8. Mas vamos louvar ao Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Rei
dos exércitos, Rei, sua glória enche minha vida, sua glória enche minha vida, sua glória enche minha vida. Santo é o Senhor, digno, digno, digno é o Senhor dos exércitos, Rei, digno, digno é o Senhor dos exércitos, Rei, sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja, sua glória enche a igreja. Digno é o Senhor, puro, puro, puro é o Senhor dos exércitos, Rei, puro, puro é o Senhor dos exércitos, Rei, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra. Santo é o Senhor. Aleluia. 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 Ó Senhor, Aleluia. Tu és tão puro, Aleluia. Tu és tão santo, Aleluia. incomparável. Aleluia. No trono, reinando. Tu és famoso,
Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Tu és glorioso. Tu és tão santo. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Pela tua presença santa e gloriosa neste lugar, nas nossas vidas, no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra e ouvir a tua voz. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Antônia, que está aqui conosco na sala Google Meet. Obrigada por todos que vão ouvir esta palavra no YouTube e serão abençoados e tocados e edificados por ti, Senhor, pelo operar do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz, Antônia. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus, né? Já havia falado lá no livro do profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, fica antes de Malaquias. Zacarias capítulo 10, versículo 7 ao versículo 8. Você pode ler, pastor José Arthur? Sim, vou ler. Esta noite estou utilizando a tradução Nova Almeida atualizada. Zacarias 10, de 7 a 8. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Esse texto é muito profundo, está dentro de um contexto em que o próprio Deus está cuidando de Judá, que naquela época era o povo do Antigo Testamento e que aponta hoje para a igreja que pertence a Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. E nesses dois versículos, versículos 7 a 8, fala da restauração da verdadeira alegria. E esse é outro alvo de oração. É verdade. Precisamos orar para que o Senhor restaure em cada um de nós e na sua igreja a verdadeira alegria. Por causa da escassez ou da experiência rasa com essa verdadeira alegria, é que uma parte da igreja tem buscado alegria no que o mundo, no que o sistema mundano e religioso oferece. É verdade. Só que aqui fala que o povo dele vai se alegrar, o coração do povo dele vai se alegrar como se tivesse bebido vinho. O vinho na palavra de Deus sempre aponta para o sangue de Cristo. Amém. E o sangue de Cristo fala da própria vida de Jesus Cristo, trazendo paz, firmeza, restauração, né? Antes de tudo, salvação e também alegria sobrenatural. É verdade. O Senhor quer que voltemos a beber do vinho. Eu não estou falando de você ir numa adega, abrir uma garrafa, nada contra isso, e beber vinho. Estou falando de um simbolismo.
Esse beber vinho fala de se embriagar da presença do Senhor, de se embriagar da presença do Espírito Santo, com abundante leitura bíblica, com uma vida de adoração, de louvor ao Senhor, com uma vida de oração, está se relacionando com o Senhor Jesus e se embriagando dele. Amém, Jesus. Não tem como. A alegria que estar empregado, estar ganhando bem, estar com a saúde em dia, ter uma família abençoada, ter uma casa para morar, às vezes até ter um carrinho na garagem, né, que não é tão necessário, mas alguns consideram. Enfim, tudo isso é bênção de Deus. Mas já percebeu que quando você compra algo, no início, aquele impacto, aquela alegria, mas depois se torna algo costumeiro no seu dia a dia. Quando, na verdade, o que a gente entende? Que Deus usa, sim, coisas materiais, circunstâncias e outras vidas para nos alegrar. Mas são afluentes. E afluentes secam. A fonte de verdadeira alegria é Jesus. E através da fonte vem os afluentes. Não estou dizendo que os afluentes sejam maldição, são bênçãos. Mas porque a igreja, parte dela, né, não digo toda, está esquecendo da fonte e está tentando dessedentar a sua alma com alegria nos afluentes, tem ficado frustrada e até mesmo materialista. Quando, na verdade, o Senhor nos chama a nos embriagarmos de Jesus, a nos embriagarmos do Espírito Santo, a nos embriagarmos com a palavra de Deus, a nos embriagarmos com uma adoração na presença de Deus, desfrutando da intimidade dele. E isso a despeito das lutas e das privações. Porque quando nós não entendemos que a nossa verdadeira alegria está na fonte, não nos afluentes, quando os afluentes secam por conta das lutas e das privações, a alegria vai embora. Só que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo e discípula de Jesus Cristo aprende que afluentes alegram, mas essa alegria pode passar. A fonte é uma alegria que vai fluir para a vida eterna. Aleluia. Eu queria pedir ao nosso filho Lucas que lesse para a gente, em alto e bom som, Efésios capítulo 5, se puder, né? Efésios capítulo 5, lá no Novo Testamento, fica logo depois de Gálatas. É uma epístola ou carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Não se embriaguem com vinho. Note que aqui não fala para não beber vinho. Aqui não fala não bebam vinho. Aqui fala não se embriaguem com vinho. Porque a embriaguez leva à libertinagem, a cometer pecados, iniquidades, imoralidades, prática de mentira
e às vezes até coisas tão sérias quanto, mas que consequências mais sérias, como tirar a vida de uma outra pessoa, cometer um crime passional, né? Cometer um roubo, bater nas pessoas que deveria cuidar, como esposa, filhos, quebrar tudo dentro de casa, ou até mesmo gastar o dinheiro que seria o sustento da casa com a bebida, o que também é um grande crime e um grande pecado. Então a embriaguez, ela é algo maléfico. Mas em contrapartida, embriagar-se com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, não é só algo benéfico, mas uma necessidade diária na vida de um cristão. E como fazemos isso? Além da leitura abundante da palavra de Deus diariamente, também falar no seu dia a dia, uns com os outros, com salmos. O que é falar com salmos? Quando você lê o livro de Salmos, você vê que há 3 características muito fortes em Salmos: adoração, gratidão, são, na verdade, 4. Adoração, gratidão, espontaneidade e sinceridade. Falar com salmos é ter um coração cheio de adoração, cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus, ter um coração espontâneo, sem máscaras, sincero e humano. É falar com salmos. Falar com hinos. É cantar hinos mesmo. Hinos abençoados, ungidos. Ao invés de ficar cantando, não sou contra cantar músicas que não sejam cristãs. Há músicas que não são cristãs, que são lindíssimas. Só tenha cuidado quando for uma música em inglês e você for uma pessoa que não sabe inglês e está cantando aquilo sem saber o que é a letra, e aí já está cantando até algo que vai lhe gerar maldição ou abrir até mesmo um ponto de contato na sua vida. Então, cuidado com isso. Se você não sabe muito bem inglês, é melhor que você aprecie uma música não cristã em português ou ao menos instrumental. Mas hinos, tem pessoas que gostam de hinos do cantor cristão ou da harpa cristã. Glória a Deus por isso. Aí fala-se não de unção, fala-se de gosto musical. Tem pessoas que gostam de hinos com um ritmo mais acelerado, outras gostam de hinos com um ritmo mais romantizado. Porém, também veja a letra que está sendo cantada no hino. Independente do ritmo musical, porque aí é gosto, a letra tem que ser uma letra verdadeira e que está coerente, condizente com o que a palavra de Deus ensina. Arrume sua casa, trabalhe quando há possibilidade disso, né? Lógico. Faça as coisas podendo, cantando hino, ouvindo hinos. Isso é importante. Isso nos faz também transbordar do Espírito Santo. Mas também com cânticos espirituais, que é diferente de salmos e diferente de hinos. Cânticos espirituais fala de você estar transbordando tanto do Espírito Santo que ele te dá um cântico que não é um hino conhecido e nem é um salmo que está na Bíblia, mas é algo que flui espontâneo do seu coração, que vem daquele momento de relacionamento, de intimidade, algo que o próprio Espírito Santo traz, com uma melodia nova, às vezes um cântico em línguas e que o Espírito Santo traz interpretação. É um cântico que vem do sobrenatural, da qual a gente não deve ter medo. É verdade. Mas todos eles, tanto salmos, hinos como cânticos espirituais, devem ser cantados e louvados de
todo o coração na presença do Senhor. E o versículo 20, quando nós fluímos e transbordamos do Espírito Santo em salmos, hinos e cânticos espirituais, então nós aprendemos a dar graças a Deus Pai por, não em, por todas as coisas. Ai, torci o pé. Obrigada, Senhor, porque eu torci o pé? Não. Senhor, foi horrível torcer o pé. Mas obrigada porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mesmo com o pé torcido. Amém. Entendeu? Porque isso é o oposto da murmuração. E quem vive murmurando é porque nunca experimentou a alegria sobrenatural na presença de Deus. Quem experimenta esta alegria que vem da fonte, que vem do trono, que vem de uma intimidade com Deus, vai ter facilidade de substituir a murmuração pela gratidão, pelo louvor e pela adoração. Quer falar, pastor? Sim, eu gostaria de incluir nesse trecho aí de enchei-vos do Espírito. Infelizmente a Bíblia tem algumas divisões que não são muito felizes, né? Mas ela inclui desse trecho aí de encher do Espírito, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, né? Isso aí não está incluso somente no relacionamento de marido e mulher, como fala aqui o subtítulo, né? Mas faz parte também de ser cheio do Espírito Santo, tá? É isso. Esse sujeitar-se não é acatar o que o outro fala cegamente, Isso. Seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento entre irmãos em Cristo, na igreja do Senhor, ou seja, até diante de um pastor ou uma liderança. Significa que você ouve o que a pessoa fala, você compara com a genuína palavra de Deus. Isso. E se a pessoa que está com uma autoridade acima de você está dentro da palavra, você se sujeita. Exatamente. Se ela está fora da palavra, você sai debaixo da sujeição dela sem rebeldia. Você sai, mas você sai abençoando a vida dela. É verdade. E sujeitar-vos quando não tem uma hierarquia, quando somos todos irmãos, né? Não é uma liderança. É respeitar a dor do outro, aprender a ouvir o outro, orar uns pelos outros sem cobrança. É entender que se o teu irmão tem fraqueza, você também tem. Aconselhar uns aos outros no temor e dentro da palavra de Deus. Isso tudo é sujeitarmos uns aos outros. E isso também é transbordar do Espírito Santo de Deus. Voltando aqui para o estudo no caderno. O Senhor quer restaurar em nós a alegria de sermos remidos, salvos, libertos em Cristo. Né? Remissão de pecados significa perdão de pecados. Muita gente perdeu a alegria da salvação e quer buscar a alegria nas reuniões gospel, nas festinhas gospel. Mas a alegria da salvação tem que queimar em nossos corações todos os dias. Nunca esquecer que da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou e para onde nós iríamos se Ele não tivesse nos resgatado. É verdade. Obrigado, Jesus. E quando temos essa alegria de sermos salvos, perdoados e remidos, nós podemos seguir a Cristo com um coração grato, com um coração liberto, porque nós reconhecemos a voz do nosso pastor Jesus Cristo, porque nós passamos de escravos para filhos e filhas de Deus e ovelhas de Jesus Cristo, do seu rebanho. Pastor, você pode ler para a gente
Evangelho de João, Sim. capítulo 10, versículo 3 a 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 4. Amém. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Até o 4, né? Isso. Amém. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus. Mas a palavra reconhecer significa que um dia conheceu. É verdade. E só conhecendo a voz de Jesus é que nós experimentamos a verdadeira alegria. Então, orar para que a verdadeira alegria seja restaurada em nós é orar para que nós possamos estar sempre reconhecendo a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Também precisamos orar para que haja restauração da alegria, como nós lemos lá em Zacarias 10, versículo 8, de ouvir o assobio do Senhor. Voz é uma coisa, assobio é outra. O Senhor falou no meu coração que a voz é aprender. Ouvir a voz do Senhor é aprender do Senhor. Ouvir assobio é ouvir um chamado profético. Aleluia. É ouvir a voz profética. Havia momentos que Jesus ele ensinava, como o Sermão no Monte, e havia momentos que Jesus declarava algo profético. Aprendizado ouvindo a voz do Senhor é estruturação, é edificação. Ouvir o assobio, a voz profética, é obediência, é renúncia, é entrega, é eis-me aqui. E nesses dias o Senhor está reunindo o seu povo dos 4 cantos da terra, incluindo até muitos judeus que estão sendo salvos. Nós temos tido a felicidade, a alegria de acompanhar um grupo de jovens judeus que se converteram a Jesus Cristo, judeus messiânicos, com uma unção tremenda no louvor e adoração a Jesus em hebraico e com a tradução ali com a legenda em português para que possamos entender. Por isso, quando fala ali que o Senhor vai assobiar e eles se multiplicarão como antes, não se refere só à igreja, como está falando lá em Zacarias 10, versículo 8. Se multiplicarão como antes, está falando do resgate também do povo judeu. É verdade. Agora vamos falar também de outro alvo de oração para esse chamado urgente para orar. Precisamos orar para que toda a religiosidade continue sendo desmascarada. Amém. Pastor, você pode voltar lá para Zacarias, capítulo 11, Claro. e ler versículo 7. Zacarias 11, versículo 7 e 16. versículo 16. Pode ler. Amém. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça, e a outro união, e apacentei as ovelhas. E agora o 16. 16, certo. Porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará a
até os cascos delas. Pode ler o 17 também. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Meu Deus. Quando ele fala aqui em Zacarias 11, versículo 7 e 16, que ele levantará um pastor, aqui ele não fala que ele vai levantar pastores. Aqui ele fala que eu levantarei. É verdade. Vamos lá. Vamos raciocinar. Cristão pensa. Aqui diz que o próprio Senhor vai levantar um pastor na terra. O diabo, ele não consegue fazer nada se Deus assim não permitir. Lembra do livro de Jó? É verdade. Para ele fazer o que ele fez na vida de Jó, ele teve que ir diante do trono e pedir permissão a Deus. É verdade. O anticristo, ele não vai se revelar na terra sem a permissão de Deus. O próprio Deus permitirá que se levante um pastor que não vai se preocupar com as ovelhas perdidas, não vai procurar a ovelha solta, não vai curar as ovelhas machucadas, nem alimentará as sadias, mas vai comer a carne das ovelhas mais gordas e arrancar as suas patas. Mas ele não é um pastor. Acontece que ele, anticristo, significa não só se opor a Cristo, mas tentar substituir a Cristo. É o anticristo, ele vem para se assentar no trono e governar o mundo, É verdade. se dizendo de Deus, se dizendo estar sendo um instrumento de Deus. Então ele vem como um pastor, mas ele é um falso pastor. Ele vai ser apoiado pelo falso profeta, que é a religiosidade, mas ele virá como um salvador do mundo. É verdade. Como alguém que vai trazer a paz. Quando ouvires falar de paz e prosperidade, é isso que ele vai trazer no meio do caos. E ele será idolatrado. É verdade. Enganará os gentios e também os judeus, porque até hoje os judeus estão esperando o Messias, né? Exatamente. E numa entrevista que vi na televisão, em reportagem em Jerusalém, alguns judeus disseram: nós estamos ainda esperando o Messias, porque ele vai consertar o mundo. Olha Exatamente. só, né? Muitos judeus e até gentios serão enganados pelo anticristo, achando que ele é o enviado de Deus para consertar o mundo. É verdade. E aqui fala que esse pastor, ele vai estar atuando apoiado pela crueldade do falso profeta, que é a religiosidade. Então, vai andar juntinho o governo do anticristo com o apoio religioso do falso profeta. É verdade. E ele, juntamente com o apoio do falso profeta, vai fazer do cuidar das ovelhas um negócio. E um negócio lucrativo. Por isso que os espíritos de anticristo já estão atuando fora e dentro da igreja religiosa. É verdade. Fazendo do cuidar de ovelhas um negócio lucrativo. Isso, exatamente. E oprimindo com engano o rebanho de Deus. Prometendo mundos e fundos, né? Fazendo do evangelizar um comércio. Não evangeliza porque quer ganhar vidas para Jesus. Evangeliza porque quer ganhar membros para a religião e aumentar a arrecadação financeira. Com certeza. Essa é a religiosidade que será julgada por Deus. Lucas, você pode ler para a gente Zacarias capítulo 11, versículo 3. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Aqui está falando dos falsos pastores. Vai chegar o dia que eles vão gemer, as falsas lideranças estão me enganando, vai vir juízo de Deus sobre a vida deles. Eles vão gemer porque os seus formosos pastos, trazendo para os dias de hoje os seus formosos templos construídos por mãos humanas, seu formoso ministério cheio de glória humana, serão devastados. E o rugido dos leões, né?
a glória, a fama dos grandes pregadores que pregam engano, e a confiança deles na rica floresta do Jordão será destruída. É verdade. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus sobre os falsos pastores que confiam na glória humana. É o juízo de Deus dos falsas lideranças que confiam no orgulho do Jordão, no orgulho daquilo que o homem faz. E esse orgulho do Jordão também aponta para judeus orgulhosos. É verdade. Que não se convertem, que não deixam o coração ser compungido, não confiam, não creem em Jesus. É verdade. Tudo isso vai ruir. Toda a aparência dos formosos pastos, que na verdade é pura aparência, como sepulcro caiado, e da rica floresta, porque ela parece de Deus, porque tem riquezas humanas, tudo isso será destruído. E nós precisamos já orar, ter uma vida de oração, cooperando para que esse juízo de Deus venha. E toda religiosidade enganadora, todos os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, sejam desmascarados diante daqueles que têm um coração sincero, um coração genuíno em Deus, que quer realmente Deus, que quer realmente a palavra de Deus, que quer realmente ser um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Você pode ler novamente, pastor José Arthur, Zacarias capítulo 11, versículo 7 a 11. Apacentai as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês, quem tiver de morrer, que morra, quem tiver de ser destruído, que seja, e os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era palavra do Senhor. Esse texto fala de todos aqueles que insistem em rejeitar a graça de Deus através de Cristo. É verdade. Seguindo a impiedade. Impiedade é viver fora dos ensinamentos e da presença do Deus vivo. E todos aqueles que rejeitam a graça para seguir a religiosidade enganosa que está tão em pauta nesses finais dos tempos. Aqui o rebanho é, entre aspas, que detesta Jesus. Aqui fala, em Zacarias 11, fala aqui, não serei o pastor, versículo 9, não serei o pastor de vocês, morram as que estão morrendo. E no versículo 8 fala, o rebanho que me detestava, esse rebanho vai morrer, porque é um rebanho que vive de aparência, mas que em seu coração ele detesta Jesus. Ele não se sujeita a Jesus. É verdade. Não se dobram a Jesus, mas seguem 3 pastores. Aí você fala, aqui fala aqui, ó, quer ver? No versículo... cadê? Dos 3 pastores. Tá aqui, versículo 8. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho que me detestava. O rebanho que detesta Jesus, que não se dobra a Jesus, que não se dobra aos ensinamentos de Jesus, começam a seguir 3 pastores que o Senhor se cansa deles e os julga. Sabe quem são? O dragão, Satanás, a besta, o anticristo e o falso profeta, que é a única religião mundial. São os 3 pastores. O dragão, Satanás, o anticristo, que é a besta,
e o falso profeta, que é a religião enganadora. Esses três profetas, eles não vão só juntos governar o mundo, o sistema mundano e as pessoas que vivem nele, como os religiosos que escolheram detestar Jesus, que não se dobraram, que não se colocaram à disposição de todo o coração a Jesus. Eles vão acabar sendo liderados também por esses 3 pastores, que serão julgados por Jesus. É verdade, juntamente com o sistema mundano, a Babilônia, né? Que faz parte disso. Exatamente. É que esses 3 pastores, eles liberam 3 espíritos imundos. Nossa. E esses 3 espíritos imundos, eles vêm para enganar a igreja até a batalha final. Vamos ler isso? Antes de eu continuar? Você pode ler pra gente, Lucas? Apocalipse 16, porque Zacarias, ele é um livro profético e ele anda muito junto com Apocalipse. Com certeza. Vamos ler Apocalipse 16, do versículo 12 a 16. Tá lá, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 16, do versículo 12 ao versículo 16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, 2 e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha final. O dragão, o anticristo, que é a besta. Você vai continuar. E o falso profeta, cada um, os 3 espíritos imundos que serão liberados nesse tempo dos finais, desse período aqui, vão vir desses 3 falsos pastores, que é o dragão, Satanás, que é a besta, o anticristo, e que é o falso profeta. E esses 3 espíritos malignos preparados para esses tempos, eles vão enganar reis, vão enganar autoridades, não só governamentais, mas também autoridades religiosas. É verdade. E vão discipulá-los, juntá-los como um exército para a batalha final. Manipulá-los. Manipulá-los, isso, pastor. Versículo 15 e 16, lê, meu filho. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Veja, eu não vou entrar em escatologia agora, não vou falar sobre a batalha de Armagedon, até mesmo porque eu nem cheguei nessa parte aí no estudo de Apocalipse que eu estou dando. Porém, aqui fala, eu quero mostrar que há uma batalha espiritual e que esses 3 pastores o dragão, Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta, que juntos liberam 3 espíritos malignos para esses tempos finais, para enganar a todo aquele que detesta Jesus, seja ímpio ou seja religioso. E quais são os felizes? Felizes são aqueles que permanecem vigilantes, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, que conserva as suas vestes de santidade, de pureza no Senhor, para que não esteja sem elas e sejam enganados e envergonhados. Fala, amor.
exatamente isso. O versículo que fala aqui, né? 15, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não seja a sua vergonha, está associado com aquele versículo de Apocalipse, né? Que a noiva está adornada com um linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Se quem pratica a palavra está vestido de linho finíssimo, quem não pratica está nu. Está nu, né? Está nu e quando a pessoa está nua, humanamente falando, ela está mais susceptível às ações externas do que quando ela está vestida e protegida. É verdade. Uma pessoa nua, com muito calor, andando num deserto com muito calor, ela pode se queimar. Você pode ver que a pessoa no deserto, ela anda vestida. Isso. Porque as vestes protegem do excessivo calor do dia e protegem do excessivo frio à noite. É isso. E os últimos dias serão desérticos. E aquele que não tiver vestido das vestes do Senhor vai ficar vulnerável ao calor dos problemas e à frieza deste mundo. É verdade. Então nós precisamos orar para que os falsos pastores, os falsos mestres enganadores, eles sejam desmascarados diante dos verdadeiros cristãos, daqueles que têm um coração sincero. Oremos para que mais e mais vidas saiam do engano mundano e do engano religioso. Amém? Amém. Nós vamos parar por aqui, que já tem 52 minutos. Nós vamos continuar, então. E continuar e terminar no sábado que vem, se Deus quiser, né? Sábado que vem nós vamos continuar e terminar esse estudo, um chamado urgente para orar. Agora nós vamos colocar em prática. Eu vou pedir que o meu esposo, pastor Amém. José Arthur, ore pela nação brasileira, pelos governantes, pelas famílias brasileiras. Verdade. Né? Pela área de saúde pública, pela área econômica, pela área de emprego. Amém? Depois eu vou pedir que o nosso filho Lucas ore pelas crianças brasileiras, pelos pré-adolescentes, adolescentes e jovens brasileiros. Né? Que eles sejam libertos das drogas, da imoralidade, que eles se entreguem ao Senhor, que mais e mais vidas sejam salvas, e também para aqueles que são cristãos, sejam fortalecidos. E eu, para terminar, estarei orando pela restauração da igreja. Amém? Vamos orar então? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Pai, queremos colocar nas Tuas mãos a nação brasileira, Pai, tão sofrida, Pai, tão sob ameaça, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, se for da Tua vontade, venha o Teu reino primeiramente, mas se for da Tua vontade, não permita que a nossa nação se transforme numa nação comunista, Pai. Nós clamamos a Tua intervenção sobre o Brasil, Pai. Ah, Deus, tantos desmandos, ó Pai, tanta gastança, Pai, tanto dinheiro, Pai, direcionado a coisas erradas nesse país, Senhor. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Ah, Senhor, coloca de volta o Brasil no prumo, Senhor. Coloca de volta, Pai, o Brasil na trilha correta, Pai, para que não seja mais vergonha internacional e nacional, Pai. Ah, Deus, faz uma revolução nesse país espiritual, sim, Pai, em todas as áreas, ó Pai. Senhor, nós clamamos, ó Pai, por todos os poderes políticos desse país, tanto o executivo, Pai, quanto o legislativo e o judiciário, para que venha o Teu reino, Pai. Nós não vamos entregar nossa nação ao diabo, Pai. Ah, Deus, mesmo que tenham sido feitas consagrações nesse país,
Que essas consagrações sejam quebradas no poder do Teu Espírito Santo, Pai. No poder do sangue de Jesus, ó Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus. Abre os olhos do povo brasileiro para o que está acontecendo, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tira toda cegueira, Pai, toda alienação, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala, Senhor, que nos dias de Noé as pessoas casavam, se casavam, trabalhavam, compravam, vendiam, e quando veio, bebiam, e quando veio o dilúvio, destruiu a todos. É verdade. As pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas muitas coisas graves têm acontecido em nossa nação, Pai. E nós clamamos a Tua intervenção, meu Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia da nação brasileira. Não sabemos como orar por este governo que aí está, Pai. Mas nós oramos que venha o Teu reino. Porque Tu és aquele que remove reis, estabelece reis, Pai. Por isso venha o Teu reino sobre essa nação, sobre os governantes do executivo, seja ele presidente, governadores, prefeitos, vereadores. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. O legislativo, na verdade, vereadores do legislativo, deputados. Ah, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, Pai. Nós não vamos entregar nosso Brasil às trevas, ó Pai. Por isso clamamos, ó Deus, que o Senhor venha enviar, Pai, anjos de fogo sobre toda essa nação, Pai. Ah, Pai, salvando aquelas vidas também, Pai, que precisam ser salvas e libertas, ó Pai. As famílias desse Brasil, Pai, venham a ser salvas e libertas, ó Pai, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Lucas, ô Senhor, eu peço que venha cuidar, meu Pai, essa juventude, Deus, por favor, juventude e das crianças, Senhor, que estão sendo alienadas das coisas do mundo, dando os ensinos errados, distorcidos, Senhor, na cabeça dos jovens e das crianças, Senhor. É verdade, meu Pai. Esteja trazendo o Teu amor, esteja trazendo a inocência, Senhor, de volta, meu Pai. Esteja trazendo esses jovens para a Tua presença, mostrando que nada daqui não vai ficar nada, Senhor, não vale nada verdade. aqui, Senhor. Só o Teu amor, Senhor, o caminho é a Ti. Então, cuida desses jovens, Senhor, Amém, trazendo eles Pai. para a Tua presença, com Teu amor, meu Pai. Que eles possam focar em Ti, meu Deus. Mesma coisa para as crianças, Senhor. Diante de tantos ensinos errados para os pequenos, esteja trazendo eles para o Teu amor, Senhor, Amém, no Pai. nome de Jesus. E eu Amém, peço para Pai. aqueles que já estão andando em Teu caminho, meu Pai, venha fortalecer, Senhor, venha estar cada dia mais direcionando o caminho deles, Senhor, que eles não deem atenção para as coisas nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Amém, Jesus. As coisas da vida que possam querer estar atraindo, meu Pai. Esteja fazendo o foco, Senhor, focando cada vez mais em Ti, diante de um caminho tão difícil, tantas dificuldades do mundo, das coisas, dia a dia, verdade, que o Senhor meu Pai. possa estar fortalecendo eles e cada dia mais dando a Tua fome, da Tua palavra, do Teu Amém, amor Jesus. na vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, antes de orar pela restauração da igreja, queremos orar por todas as vidas, pela Antônia e toda a sua família e por todos que também vão ouvir aqui pelo YouTube. Oramos para que o Senhor venha fortalecer aqueles que já são cristãos. Venha enchê-los com Teu Espírito Santo. Amém. Venha renovar as suas mentes com a Tua palavra, para que tenham cada vez mais a mente de Cristo. Venha trazer sobre cada um deles a Tua paz, que excede todo entendimento e que acalma o coração no meio desta vida tão corrida, agitada e cheia de lutas. É verdade. Que a Tua alegria sobrenatural, como nós estudamos hoje, seja restaurada e venha transbordar. A alegria que vem do Senhor É verdade. e que traz força, firmeza no meio das turbulências da vida. Senhor, que o Teu amor venha transbordar na vida de cada um que está nos ouvindo.
lançando fora o medo que paralisa e trazendo intrepidez, porque confia na tua fidelidade. Amém. Que a tua unção venha sobre cada um, despedaçando todo o peso e todo o jugo de prisão que o inimigo tenta trazer. Que cada um venha conhecer cada vez mais a tua verdade na Bíblia e sejam libertos das mentiras. É verdade, meu Deus. Que o Senhor venha trazer firmeza em ti, Senhor. Intimidade contigo. Fome e sede da tua palavra. Que cada um venha se tornar cada vez mais um adorador, uma adoradora que te adora em espírito e em verdade e que anda na tua presença todos os dias. Amém, Deus. Todos os casamentos aqui representados venham ser abençoados. Aleluia. Aqueles que têm marido ou esposa não cristão, que está envolvido às vezes em adultério, em bebida, em drogas, em violência doméstica, que o Senhor venha libertar, que todas as correntes sejam quebradas, que casamentos sejam restaurados, que maridos e esposas sejam salvos, em Amém. nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar nos casamentos aqui representados com a salvação dos seus cônjuges. Que o Senhor venha restaurar o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor filéu, que é a amizade, o diálogo, o companheirismo. E o amor eros, que é o amor entre o casal. Que é o amor do carinho, das carícias, do gostar de estar juntos. Também, Senhor, que o Senhor venha restaurar aqui nas vidas que estão nos ouvindo e concordando com esta oração, que o Senhor venha restaurar o relacionamento entre pais e filhos. É verdade. Ajude os pais a criarem os seus filhos no temor do Senhor, ensinando a palavra, e que os filhos venham honrar os pais, amar os seus pais. É verdade, meu Pai. O Senhor venha trazer paz nos lares, venha suprir as necessidades, que nunca falte o que comer, o que vestir e onde morar. Amém, Que o Pai. Senhor venha abrir portas de emprego para os pais e mães de família e para os jovens que querem trabalhar, que são teus Amém, filhos e filhas e que estão clamando por uma porta de emprego, Amém, que este Pai. milagre aconteça Amém, em nome Pai. de Jesus Cristo. Nós queremos orar agora pela tua igreja em toda a terra, não só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra. Que o Senhor verdade, esteja Pai. trazendo restauração. Restauração Deus, de santidade, misericórdia. restauração de intimidade contigo e com a tua palavra, restauração de adoração, de louvor na tua presença como estilo de vida, restauração de unidade, de cooperação sem competição, restauração de pureza de coração, tirando todo o estrelismo, restauração de humildade, de uma vida de oração, de uma vida de leitura bíblica. Restauração da noiva se ataviando com o linho finíssimo, que são os atos, que são as atitudes, as escolhas que tem como base a justiça do Senhor e não do homem. É verdade, meu Deus. Restaura a tua igreja, Senhor, nos 4 cantos da terra e no Brasil também. Levanta uma igreja de remanescentes, de homens e mulheres que vão contemplar a tua face, que vão se apaixonar por ti, que não vão viver uma religiosidade de aparência, mas vão viver um cristianismo autêntico, Pai, de amor, de poder, de moderação, de alegria no Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Restaura a tua igreja, Senhor. Levanta uma igreja de reis e sacerdotes que vão reinar na autoridade de Cristo e vão ser sacerdotes, intercessores e adoradores. Amém, Jesus. Uma igreja de profetas, porque vão pregar e viver a tua genuína palavra. Vão pregar o que vive e viver o que pregam. Restaura a tua igreja, Senhor. Nesses dias, uma igreja com o caráter de Cristo nos seus trabalhos, nas suas famílias, na sua vizinhança, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hora especial, eu vou fechar aqui o YouTube. Que Deus abençoe vocês no YouTube. E estão convidados
vocês que vão ouvir este estudo, a ouvir a continuação desse estudo no próximo sábado, às 18h30. Amém? Deus abençoe vocês.